Habilidade de seus produtores e idealizadores. A partir de agora você está no programa Questão de Justiça, um programa de utilidade pública veiculado todas as quintas-feiras pela UTV. Programa também veiculado pela Rede Brasil de Televisão, TV Aberta São Paulo e por diversos canais conveniados à rede ACESP. Para você que não conhece o programa Questão de Justiça, acesse o site. É o www.questãodejustiça.com.br. Trazer a informação de forma ética e transparente. Este é o compromisso do programa Questão de Justiça e nesse aspecto, cumpre a nós, temos o dever de trazer a comunicação de forma atual e de forma dinâmica. E para falar hoje sobre novas leis, enfim, para tratar sobre uma nova lei que surge no mundo do direito, o programa Questão de Justiça recebe o advogado e professor Túlio Massoni, mestre e doutor em Direito do Trabalho pela USP, professor da ESA, da Fundação Getúlio Vargas, da PUC, enfim, Tudo bom, professor? Tudo bem, como é que vai, Leopoldo? Tudo bom? Seja bem-vindo. É um prazer estar aqui. Professor, hoje que vai falar sobre a nova lei do aviso prévio, uma nova lei que surgiu há 90 dias e que traz aí uma nova conjuntura, que traz uma nova dinâmica. E aí como é que fica essa lei, hein, professor? Bom, a nova lei é uma lei trabalhista que o aviso prévio proporcional ao tempo de serviço já estava regulamentado, previsto na Constituição de 88, mas nunca havia sido regulamentado. O que aconteceu com essa nova lei? O trabalhador, agora, a partir da nova lei, quando ele é dispensado, ele vai ter, além dos 30 dias, uma proporcionalidade. Então, assim, a cada ano de trabalho dele para esse empregador, ele vai ter um acréscimo de 3 dias por ano de trabalho. Por exemplo, se o trabalhador prestou serviço para um empregador durante 3 anos, ele vai ter, além dos antigos 30 dias, que já era comum, ele vai ter ali mais 6 dias. Por quê? São 3 dias por ano trabalhado a mais. Agora, isso muda a vida do trabalhador, professor? Porque, imagina, ele tinha uma expectativa dentro dessa relação de trabalho, o empregado ele cria uma expectativa. Essa nova lei muda toda essa conjuntura, isso altera muito a vida dele, Altera, porque existe também essa lei nova não é tão clara em alguns pontos, uma das coisas que uma interpretação possível da lei, porque ela não é tão clara, é se o empregado também vai estar obrigado a dar esse aviso prévio proporcional. Porque o que é o aviso prévio? O aviso prévio nada mais que uma parte, uma comunicação, uma notificação que uma parte da outra, na relação de trabalho, da sua não intenção de continuar com o contrato de trabalho. Então eles notificam, uma parte pode notificar a outra com uma antecedência mínima de 30 dias, dizendo não quero mais trabalhar. O trabalhador, no caso, pede demissão. E o empregador, ele dispensa sem justa causa. O que acontece? Essa nova lei, ela não é muito clara no sentido de se o empregado também vai estar obrigado a respeitar essa proporcionalidade que está numa lei. Só para entender direitinho essa questão, existem diversos tipos de aviso. Tem o aviso proporcional e aquele que não é proporcional, é isso? Quando ocorre as duas hipóteses, no caso? Sim, é assim, o aviso prévio tradicional, que é o de 30 dias, é assim, pela Constituição e pela legislação, sempre o empregado que é dispensado sem justa causa tem direito ao aviso prévio de 30 dias, esse é o mínimo. Agora, com a nova lei, o que mudou? Além desse aviso prévio, para os empregados que têm mais de 1 ano de trabalho no mesmo empregador, e além desses 30 dias, eles vão ter 3 dias a mais.
por ano trabalhado da empresa. Então essa é a grande modificação. Agora, o texto da lei diz o seguinte, né? Ele fala que o empregador deve conceder aviso prévio proporcional ao tempo de trabalho. Isso. Pensando na letra da lei, o que isso significa? Primeiro, a primeira discussão que se coloca fala assim, o empregador deve conceder. Então significa na proporção de 30 dias aos empregados que contem até um ano de serviço na mesma empresa. Então o que significa? A partir daí já gera uma certa dúvida, uma divergência interpretativa. Por exemplo, o empregado também estaria obrigado a conceder esse aviso prévio proporcional ao empregador? Se ele tem mais do que um ano de casa e pede demissão, ele teria que respeitar, por exemplo, 30 dias mais 3 dias por ano? Isso é um aspecto que gera polêmica. Primeiro, existem duas correntes, vamos explicar cada uma delas. A primeira é a que fala que há uma dualidade de regimes, ou seja, que essa lei foi feita para o aviso prévio a ser dado pelo empregador ao empregado, de modo que é um direito do trabalhador esse aviso prévio proporcional, tanto que estava previsto na Constituição, são direitos dos trabalhadores, dentre outros, que visem a sua melhoria, o aviso prévio no mínimo de 30 dias e proporcional ao tempo de serviço nos termos da lei. O que aconteceu? Veio essa lei e criou a proporcionalidade. E aí iniciou-se a discussão. Afinal de contas, o trabalhador também vai estar obrigado a respeitar, quando ele pede demissão, esse aviso prévio proporcional? Porque parece que quando fala em aviso prévio, só se pensa... Na verdade, parece que o legislador só pensou ali no empregado, mas ele também pensou no empregador. Sim, porque se a gente for ver a CLT, o aviso prévio é um dever de ambas as partes do contrato de trabalho. Tanto do empregado quanto do empregador. Ou seja, é um tempinho ali que ele fica... na verdade, o aviso prévio ele vem ali como um tempinho para o empregado arrumar um outro emprego e um tempo também para o empregador também contratar um novo empregado. Seria mais ou menos dentro dessa ótica. Essa ótica, essa é a grande finalidade da lei. Tanto que quando a CLT foi criada, ela pensou o aviso prévio justamente nesse sentido. Nesse sentido. Para assegurar, de um lado, o empregado procurar um novo emprego, inclusive daí porque ela fala... no curso do aviso prévio, ele pode reduzir 2 horas por dia para ir buscar um novo emprego, ou ele pega e fica 7 dias corridos sem trabalhar, mas sem prejuízo da remuneração dele. Tudo isso com o intuito de quê? De que o empregado vai, consiga e busca uma nova recolocação no mercado de trabalho. Só que também isso para a CLT, que fixa-se de 30 dias. Quando a gente olha o texto da nova lei e a Constituição, a pergunta é, quando o empregado pede demissão, ele vai estar obrigado também a essa proporcionalidade ou não? Por quê? Se a gente for olhar a CLT, ela autoriza que, se o empregado, quando ela fala só dos 30 dias, a CLT só fala dos 30 dias, que era o antigo, que a gente já vinha praticando, era o que todo mundo conhecia. Se a gente olha a CLT, a gente vê o quê? Que se o empregado que pede demissão deixasse de cumprir o aviso prévio, o empregador poderia descontar da rescisão dele o quê? Os 30 dias de salário que ele não dá remuneração, que é 1 mês de remuneração. O que acontece com a nova lei? Criada essa proporcionalidade, será que ela veio só para favorecer o empregado ou é para um dever de ambas as partes? Eu, pessoalmente, acho que a interpretação que vai prevalecer é a de que ela veio favorecer apenas o empregado. Mesmo sabendo de dificuldade de algumas empresas em substituir alguns empregados, por exemplo, às vezes empregados qualificados, com tempo de empresa, com know-how de conhecer os equipamentos da empresa, um engenheiro, por exemplo. Vamos ver a dificuldade que a empresa tem de buscar um engenheiro à altura para desempenhar aquelas atividades. Mas mesmo assim, eu acho que a interpretação que vai prevalecer é de que é um dever apenas do empregador respeitar a proporcionalidade e não do empregado, por 2 motivos. O primeiro é que a lei, quando ela fala do aviso prévio proporcional, ela diz o quê? Que o aviso prévio
será concedido aos empregados. Ele fala a proporcionalidade aos empregados. E a questão da proporcionalidade do aviso prévio foi prevista na Constituição Federal de 88 e ela está lá no artigo 7º. O artigo 7º fala dos direitos dos trabalhadores. Dentre outros que visem a melhoria de sua condição, está lá o aviso prévio proporcional. Então, na verdade, quando fala em aviso prévio proporcional, em geral, tanto pelo texto da nova lei como pela Constituição, creio eu que a interpretação que vá prevalecer seja essa mesmo, viu, Leopoldo? Que agora, é professor, só por... pensando no telespectador que está assistindo o programa agora e ele pensa assim, bom, eu não tenho nenhum ano de serviço, né? Como é que fica essa questão? E aí pensando em tempo, pensando no empregado mesmo, a questão de tempo, bom, às vezes ele não tem nenhum ano de serviço, e aí um ano de trabalho, né, dentro daquela empresa, ele fica, e agora, como é que fica o meu aviso? Na verdade, essa nova lei, ela traz aí uma preocupação grande, como é que fica essa questão? Para quem não tem ainda um ano completo de serviço, nada mudou com a nova lei. Nada mudou. O que acontece? Quem tem de um ano para menos, ou seja, até um ano de serviço, vai receber o que sempre recebeu e o que já estava na lei anterior, que era a CLT, que é o quê? Os 30 dias de aviso prévio. A mudança passa a ser para quem tem mais de um ano. Para quem tem mais de um ano de serviço para o mesmo empregador, aí sim é que foi criada uma proporcionalidade. Entendi. Ou seja, se ele tem que ter ele tem que ter mais de um ano de trabalho, é isso? Isso. Ele tendo mais de um ano de trabalho, aí ele, no caso, ele teria direito. Agora, para os trabalhadores com menos de um ano de serviço, alguma coisa mudou? Ou seja, eles terão menos dias de aviso prévio ou nada muda? Porque quando a lei... Essa é uma pergunta assim que poderia até gerar dúvida, né? Porque eu falo, bom, se é proporcional, então vamos criar uma proporcionalidade para menos. Claro, porque já que ele tem menos tempo. Mas aí essa interpretação é um pouquinho mais difícil de fazer, eu acho que não vai prevalecer mesmo. Por quê? Porque a Constituição, quando ela fala de aviso prévio, está lá no artigo 7º, ela fala, no mínimo é 30 dias. E aí, proporcional ao tempo de serviço, significa assim, 30 dias é o mínimo. E aí, proporcional ao tempo de serviço, significa, para além de um ano, quem tiver um ano de casa, aí sim começa a ter a proporcionalidade. Mas o mínimo já está garantido, seja pela Constituição, seja pela antiga CLT. Agora, professor, para quem tem mais de um ano de casa, né, que tem mais um ano de trabalho, como calcular esse aviso? É uma dúvida cotidiana, né, do cidadão. E até do próprio operador de direito, às vezes ele tem dúvida, como é que eu calculo isso? Se ele tem 2, 3, 4 anos de trabalho, e aí pensando na nova lei. Então, essa é uma outra questão interessante, que é como faz o cálculo. Por quê? Um primeiro aspecto é o seguinte, a lei fala da seguinte forma, olha, será concedido na proporção de 30 dias aos empregados que contem até um ano de serviço na mesma empresa. E aí fala o seguinte... ao aviso prévio desse 30 dias serão acrescidos 3 dias por ano de serviço. Então a lei fala o seguinte, 3 dias por ano de serviço. Vamos interpretar isso daí. O que significa 3 dias por ano de serviço? Para alguns, significa que apenas com um ano calendário completo, ou seja, 12 meses é que ele vai ter mais 3 dias a mais. Não significa que vamos fazer uma proporção, vamos pensar num trabalhador que tem um ano de casa e mais 6 meses. Ele teria um aviso prévio proporcional, esses 3 dias a mais? 1 ano e 6 meses, vamos pensar. Não tem. Por quê? O primeiro ano, ele já ganhou os 30 dias. Para o segundo ano, ainda não completou. Não tem como você fazer a fracionamento. Tem gente que está interpretando isso. Poderia fazer uma regra de 3. Fala, mas o cara trabalhou 6 meses, será que ele não poderia receber proporcional, por exemplo, metade? Um dia e meio aí de aviso prévio a mais? Não tá. Porque a lei fala, você vai acrescer 3 dias a cada 1 ano de serviço na empresa. Não tem como você fracionar esses 12 meses. Então, quando você for fazer o cálculo, você tem que ver o quê? Por ano. Esquece os meses. Trabalhou 1 ano, 3 dias. Trabalhou 2, tem 6, é isso? Tem 6, exatamente. Trabalhou 10 anos, tem 30 dias a mais.
trabalhou 10 anos, jurista não é bom de matemática, né? Eu acho que seria um por ano, né? É um por ano. Basicamente é assim, e a lei também fixa um teto, viu, Leopoldo? Não, assim, o máximo vai ser 90 dias, né, de aviso prévio. Ninguém pode receber, vamos supor, alguém que tenha 30 anos na empresa, não pode receber 100 dias de aviso prévio, entende? Agora, pensando nessa questão do aviso prévio proporcional, né? Quem que tem direito? Né? Todos os empregados ou apenas aqueles que foram contratados com relação, e aí contratados perante a nova lei? Porque existe essa questão da tramitação da lei, a lei começar a gerar efeitos, e aí fica aquela coisa, né? Aquela discussão. Ah, mas tem direito ao aviso, né? Mas eu fui contratado no anterior, regime anterior, né? Ali, com uma lei, né? Trazendo uma eficácia, mas assim, anterior. Enfim, como é que fica essa situação? Esse é muito comum, né? Uma coisa, um tema muito recorrente no direito é essa questão da aplicação do direito, da lei nova no tempo, né? Isso ganha muita importância no contrato de trabalho. Por quê? O contrato de trabalho é de trato sucessivo. É uma relação continuativa que vai se prolongando no tempo. Mas a lei nova também, como ela foi feita um pouco às pressas, ela não tem uma regra de transição para explicar como é que fica isso. Então aí formaram-se duas correntes novamente para se debater. Eu pessoalmente, eu acho que essa é a corrente majoritária, o judiciário ainda não se pronunciou sobre isso, né? Tem que funcionar da seguinte forma: empregados dispensados, ou seja, se a empresa deu aviso prévio após 13 de outubro de 2011, que foi a data da lei, aí ela já tem que respeitar a lei nova. Agora, quem foi contratado antes? Não, quem foi dispensado, quem recebeu o aviso prévio antes, não, aí vai ser só os 30 dias, esquece a proporcionalidade, porque foi um ato jurídico perfeito ali, né? Quer dizer, se ele foi dispensado antes da lei nova, que fala do aviso prévio proporcional, ele não vai ter o aviso prévio proporcional. Por quê? A dispensa dele, o aviso prévio que ele recebeu, é aquele que, de acordo com a lei anterior. Então ele não tem a proporcionalidade. Fiquei pensando aqui numa outra esfera, fiquei pensando no direito penal, por exemplo, quando surge uma lei, fala que a lei não pode retroagir, só para beneficiar o réu, aquela coisa toda. No direito do trabalho, as alterações normativas, as alterações da lei, ela também tem esse condão, por exemplo, favorecer o empregado, porque o cidadão muitas vezes, eu acho que o telespectador ele pensa mais ou menos assim, né? Ah, mas o direito do trabalho ele vem aí para favorecer o empregado. Tanto que nas audiências hoje o que se discute é, mas o juiz ele pende mais pro lado do empregado, né? Sim, não quero polemizar não, mas não, será que a lei ela vem nessa ótica? Ela vem favorecer o empregado ou não tem? Eu acho que a lei trabalhista ela vem para regular uma relação de trabalho, não necessariamente para dar melhorias. Ela fala do que é possível, um equilíbrio entre as classes sociais, aí, trabalhador e empregador, naquele momento. Mas o princípio da norma de aplicação da lei no tempo não tem essa questão de norma mais favorável. É apenas quando há um conflito entre normas. Por exemplo, um caso, já puxando o gancho de uma outra questão aí, é quando tem uma convenção coletiva e um regulamento de empresa. Qual que é mais favorável? Aí você segue a norma mais favorável. Só que ambas estão vigentes naquele mesmo momento, naquele mesmo tempo. Agora, se surgir uma outra lei trabalhista, não. Aí ela não vai retroagir, não. De modo que o critério da aplicação na lei no tempo, para aviso prévio proporcional, tem que ser o quê? A data que foi dado o aviso prévio. Se foi dado o aviso prévio antes de 13 de outubro, vai seguir a lei antiga. Se os avisos prévios dados após 13 de outubro, aí não. Aí vai seguir a lei nova e o empregado vai ter direito à proporcionalidade se ele tiver mais de um ano de casa. Você que assiste o programa agora, que chega nesse momento para assistir o programa Questão de Justiça, nós estamos hoje com o professor Túlio Massoni falando sobre essa chamada nova lei do aviso prévio. Então, você que está chegando agora,
está aí, né, o programa abordando essa nova questão. E aí o direito do trabalho ele traz sempre uma polêmica e ele é sempre objeto de questionamentos. E aí, com certeza, vou explorar os conhecimentos aqui do professor e vou tentar apimentar um pouco mais essa questão. Aí eu fico pensando assim, professor, por exemplo, o empregado ele trabalhou em várias empresas, isso é comum, isso gera uma polêmica, essa questão de trabalhou, por exemplo, ou em várias empresas, ou uma empresa que tem várias filiais. Sim. Como é que fica essa questão? Ele pode somar esse tempo, né? tempo, como é que fica? Pois é, aí realmente começa a gerar mais polêmica isso daí também. Por quê? A lei nova, ela diz o seguinte, que o empregado vai ter direito a essa proporção de aviso prévio, aí esse acréscimo de 3 dias por ano, de serviço na mesma empresa. Ou seja, mas é muito comum hoje em dia que empregado, a gente está falando aqui de empresa, mas é muito comum hoje em dia que o empregado presta serviço numa empresa, depois passa para uma outra empresa ainda do mesmo grupo, passa para uma outra e tudo mais. São empresas distintas, mas só que elas integram o mesmo grupo econômico. Nesse sentido, o que a lei fala de grupo econômico? Ela só fala que o grupo, se ele, numa eventual reclamação trabalhista, ele vai responder solidariamente por essas dívidas. Mas se esse tempo vai ser somado, eu acredito que sim. Por quê? Porque a razão última da lei, primeiro por 2 razões. Primeiro porque quando ele é transferido de uma empresa para o outro, não há uma rescisão do contrato de trabalho. Ele apenas é transferido, é feita uma anotação e ele é transferido para uma outra empresa do grupo. Então não houve uma rescisão, ele não recebeu o aviso prévio de lá. Agora, professor, tem empresas aí, tem empregadores que fazem o seguinte, ele transfere o empregado para outra empresa e faz o empregado dar baixo ali na carteira e parece que contrata de novo, é isso? Sim. Isso é muito comum, não pode. Não é que não pode, porque é o seguinte, tem uma súmula do TST, o entendimento, não seria necessário fazer, não é que não pode, é que não seria necessário. Não seria necessário. Não seria necessário, porque a súmula do TST 129, ela diz o quê? Que o grupo de empresas é considerado um empregador único. Então é como se fosse assim, se o empregado é contratado para a empresa X do grupo de empresas, ele pode eventualmente, se ele concordar, claro, com a aquiescência dele, a concordância dele, passar a trabalhar numa outra empresa, prestando os mesmos serviços. Agora, se dá baixo na carteira, ele não perde alguns direitos dele ali, de repente com relação ao tempo, aí ele pode receber até um fundo de garantia, alguma coisa que tem ali. Então, na verdade, essa rescisão não precisaria ser feita, mas há amparo legal para ela ser feita, quer dizer... um acordo entre o empregador e o empregado. E às vezes pode ser que ele tenha interesse nessa dispensa, ele saca o fundo de garantia. Isso até contribui com, para às vezes é favorável ao empregado. Né, com alguma situação que ele passa ali, ele precisa daquele valorzinho ali depositado, ele pode fazer, não tem problema nenhum. Não tem problema fazer isso. Entendi. Agora, e se a empresa já seguir alguma norma interna? Ou uma convenção coletiva. Ou uma convenção coletiva, enfim, né, de pagamento de aviso prévio proporcional. Prevalece... Qual delas? Qual delas? A regra específica ou a lei? Pois é, aí também é um outro ponto polêmico da lei. Vejam que tem um monte de pontos de polêmica da nova lei, justamente porque ela não tratou de todos esses aspectos. Mas isso vai acabar ficando no judiciário, né? É sempre assim. Para esclarecer interpretando a lei. Quero colocar o professor em saia justa, mas não. explorar o tema o máximo possível aqui. Tá? O que acontece? Vamos recapitulando, o aviso prévio proporcional ao tempo de serviço estava previsto desde a Constituição de 88. Mas o que acontece? O legislador não regulou isso daí. Mas, como o legislador ficou inerte, em mora, o que aconteceu? Vários sindicatos começaram a fazer convenções coletivas prevendo essa proporcionalidade. Então, por exemplo, com as regras as mais variadas possíveis, depende do acordo entre as partes, que está escrito na convenção coletiva ou no acordo coletivo. E aí, regulando, quer dizer, faz 21 anos que isso estava para ser regulamentado e não foi, estava previsto na Constituição. Assim como estava previsto na Constituição adicional de penosidade,
a greve nos serviços públicos. Então, são coisas que ficaram 20 anos e estão ainda para ser regulamentadas. No caso, para essas categorias que já têm convenção coletiva regulamentando, o que é importante? Há um conflito de normas. Eu penso da seguinte forma: as convenções coletivas que forem firmadas antes da nova lei, que elas têm vigência máxima de 2 anos, uma convenção coletiva só pode valer por 2 anos. Elas vão ser respeitadas até o final, e quando for regulamentar na próxima convenção coletiva, na próxima database, né, que os sindicatos de empregadores e as empresas e sindicatos de trabalhadores sempre negociam, aí já vão ter que ser compatibilizados com a nova lei. Agora, outro dia me perguntaram, falaram, bom, será que uma convenção coletiva, a lei fala numa proporcionalidade de 3 dias a cada ano, será que uma convenção coletiva poderia fixar menos do que isso? Por exemplo, 2 dias a cada ano? Vamos pensar numa microempresa que não tenha tantas condições como aquela outra, né? Como empresas grandes, multinacionais. Eu penso que não, porque a partir do momento em que a lei veio a regular esse tema, eu acho que é impossível que esse mesmo tema seja objeto de negociação coletiva, inclusive de forma menos favorável. Então, a posição mais segura para as empresas nesse sentido, havendo conflito, é seguir o que está na lei e não na convenção coletiva. Ok. Nós vamos para um rápido intervalo, mas antes de irmos para o intervalo, eu gostaria de pedir para o Suíter trazer para nós a chamada Poderes em Revista. Está disponível aí, Suíter? Olha lá, Poderes em Revista, uma nova revista aí para o operador do direito, mas é uma revista bem diferente, viu, professor? Poderes, olha lá, revista Poderes, ela traz a chamada Vida Além do Direito. E aí, como editor-chefe dessa revista, lá nós temos o jornalista Walter Siglione, que é um dos dirigentes aqui do programa Questão de Justiça, está lá hoje comandando a revista Poderes. Dá para voltar um pouquinho na revista, só para mostrar? Essa revista, professora, ela traz uma dinâmica diferente. Ela mostra, por exemplo, a vida vamos dizer assim, por exemplo, do magistrado, né? Mas não aquela vida ali nos tribunais, né? Ela traz a vida além do direito, o que ele faz no dia a dia. Então nós temos, por exemplo, diversos deles, me parece que tem lá um promotor que ele é sanfoneiro, né? Nós temos hoje diversos magistrados exercendo, além, né, do seu trabalho ali nos tribunais, mas exercendo ali um trabalho junto à sociedade. Nós temos, por exemplo, alguns desembargadores cuidando de ONGs, de crianças carentes, né? Nós temos profissionais diversos, funcionários públicos diversos aí, realizando um grande trabalho. Então, um trabalho dentro dos tribunais e fora. Então, tá aí. Está sendo divulgado a revista Poderes, lá com o jornalista Walter Siglione, que nós desejamos sucesso na chefia de editoração lá da revista Poderes. E nós vamos para um rápido intervalo. Nós estamos hoje falando sobre a questão da nova lei do aviso, né, com o professor Túlio, né? O senhor é advogado lá no escritório do professor Mauri Mascaro, nas saudações do programa Questão de Justiça, lá para o professor Mauri Mascaro. Nós vamos para um rápido intervalo e nós já voltamos com a chamada nova lei do aviso prévio aqui no Questão de Justiça. Nós já voltamos.
Sandro se tornou dependente ainda criança e jogou seu futuro ladeira abaixo. Na adolescência, trocou o trabalho com seu pai por uma vida arriscada, cheia de altos e baixos. O diálogo e o incentivo da família, desde criança, fizeram do Sandro Dias uma pessoa segura para viver bem, sem drogas. Você vai fazer agora? Diz aí o que você vai fazer. Que futuro você está buscando? Converse com seu filho sobre drogas. Tudo bem, queremos que todos façam. Homens, mulheres, crianças, brasileiros ou não, nobres, plebeus, músicos, esportistas, metade monstro, coisas do além, lendas brasileiras, lendas gregas, pessoas boas, pessoas não tão boas, gênios da arte, gênios da ciência, amantes, pessoas de outros planetas, fenômenos do cinema. Enfim, se você vai dirigir, tá convidado. Salve Chiquinho do Banho, ajude a Mata Atlântica. Voltamos com o programa Questão de Justiça, hoje trazendo mais uma personalidade do mundo do direito, o professor Túlio Massoni, né? Mestre, doutor, enfim, né? O currículo do professor dispensa comentários aqui e contribuindo conosco aqui, esclarecendo essas dúvidas com essa chamada nova lei do aviso prévio. Agora, professor, antes de voltarmos ao tema propriamente dito, eu gostaria de sua opinião. Como é que fica essa questão do direito do trabalho na atualidade? Fico pensando naquele empregado e até no próprio empregador. Hoje, com tamanha, né, com o mundo hoje tão dinâmico, essas redes sociais todas, né? E aí eu gostaria até de explorar nesse sentido. Com essas redes sociais, hoje me parece que é uma grande preocupação, né, do empregador, a postura do empregado nessas redes sociais. Né? E aí, nesse sentido, isso influi na contratação? Como que fica? O senhor que representa hoje um dos escritórios aí de referência no direito do trabalho hoje, como é que fica essa questão? E aí um parecer seu a respeito, né? Em relação à postura do empregado, como é que fica? Bom, o mundo do trabalho mudou bastante, né, Leopoldo? Porque a CLT lá é de 43 e foi feito mais pensando no operário industrial. De modo que tem vários aspectos atuais, né, nas relações de trabalho, no mundo de trabalho, que ela não pensou na época e não tinha como, né? Entre eles por exemplo, esse aspecto que você mencionou, que é como o empregado deve usar redes sociais no ambiente de trabalho. É isso que você está se referindo? Porque muitas vezes monitoramento de e-mails. Por exemplo, eu sou empregado, né? Ou então, por exemplo, eu sou um cidadão que quer um emprego, por exemplo, vou na entrevista, começo a trabalhar naquela empresa como gerente de um departamento, e aí nas redes sociais lá, o funcionário expõe toda a sua vida ali, coloca fotos, né? Ou até o mais jovem, né, frequentando as baladas, aí coloca lá as fotos na balada, e isso às vezes gera uma conotação, não que, né, expor ali as fotos seria algo ruim, mas gera às vezes uma conotação, aquela impressão para quem conhece aquele empregado, de que aquela impressão de que ele não seria, por exemplo, alguém competente ou que não fosse comprometido com aquele trabalho. É claro que são situações diversas, né? Uma situação ali fora da empresa e a outra dentro, mas dentro desses dois mundos ali, como é que fica essa postura dele? Eu acho que realmente tem que ser, primeiro assim, as novas tecnologias e o ambiente de trabalho é a questão do monitoramento de e-mail, né? Tem muito isso daí também é muito polêmico, porque o empregado, às vezes ele recebe o instrumento de trabalho, o equipamento, o computador, a internet da empresa, não para ficar acessando Orkut, Facebook durante a jornada,
ou para passar e-mail com conteúdo pornográfico, coisa O e tal. empregador geralmente ele trava ali e ninguém pode usar. Ou ele já trava, ou também já teve caso na justiça de justa causa. Professora, muitas vezes hoje com os aparatos móveis aí, por exemplo, com os celulares, Sim. com os próprios pendrives, enfim, essa sistemática muda e aí o empregado, em que pese ali que o empregador trava o computador, ele usa ali na mão dele, ele vai lá no seu iPhone, iPad, iPod, enfim, né? Então aí é complicado. Agora, com relação A à postura postura. O empregador se preocupa hoje com a postura dele nas redes? Se preocupa. Tá? Por exemplo, em redes sociais já houve caso de empregado que recebeu justa causa porque falou mal dos gerentes, do empregador, em Orkut, em Facebook e tudo mais. Então, quer dizer, realmente aquilo lá é uma vida privada dele, que é diferente do trabalho, mas ele também não pode usar aquilo para denegrir a imagem dos seus companheiros de trabalho, gerentes e tudo mais. Então já houve casos. E aí inclusive se discutiu, por exemplo, a validade disso até como prova lá numa reclamação trabalhista e tudo mais. Pensando até que ponto esse empregador ele pode interferir naquela vida privada do empregado. Até porque a Constituição ela garante ali, não garante? Ela garante ali os direitos do empregado, né? Direito do cidadão ali, de ninguém interferir na intimidade dele, na vida privada. Agora o empregador muitas vezes ele fala assim, não, você está expondo lá na rede social, está expondo nos e-mails, enfim, uma situação sua privada, mas que de certa forma traz uma postura um tanto quanto comprometedora. Ele pode interferir, o empregador? Eu acho que só essas interferências têm que ser muito justificadas, né? Só se for algo que comprometa mesmo a imagem da empresa, porque do contrário é a esfera privada do empregado e não se relaciona. Ele não pode denegrir a imagem do empregador, falar mal do empregador, falar mal da empresa e realmente autoriza até justa causa, como teve já caso concreto na Justiça do Trabalho. Inclusive isso daí às vezes é usado como e-mail de prova, meio de prova mesmo. Meio de prova. E-mails também trocados no ambiente de trabalho também são meio de prova, porque é uma prova eletrônica, né? Também o juiz do trabalho hoje se depara com essas questões. Agora, professor, o senhor comentou, por exemplo, que muitas vezes o empregador ali ele supervisiona, e realmente supervisiona mesmo, ele supervisiona os e-mails que saem ali daquela rede de computadores. O empregado está usando o computador e aí ele tem que mandar um e-mail e esse e-mail está sendo supervisionado. Eu pergunto, como é que fica essa questão hoje, frente a esse chamado, alguns chamam de direito digital, direito virtual, alguns dizem que essa nomenclatura não deveria ser utilizada, não vamos ali, não vamos tocar no ponto em si da nomenclatura, se é direito digital, se é direito virtual, mas como é que fica essa questão no direito do trabalho? Pode supervisionar? A jurisprudência do TST hoje já admite que se o empregado, estamos falando do e-mail corporativo, né? Corporativo. Que ele usa lá para a empresa, com o nome da empresa. A jurisprudência do TST já se posicionou falando que pode monitorar desde que avise previamente e alerte o empregado que o quê? Que aquele e-mail é uma ferramenta de trabalho e tudo mais. E que tem que ter um uso de trabalho profissional. Agora, o e-mail particular não pode supervisionar. Não, o e-mail particular não pode supervisionar, porque aí é pessoal do empregado. Aí vezes seria violação à intimidade do trabalhador, né? Sim, porque muitas vezes o trabalhador está ali num desespero durante a empresa e às vezes tem que usar o próprio e-mail ali, numa correria para fazer uma transferência, enfim. A prática tem recomendado que às vezes liberar algum momento para uso nas grandes corporações, porque na verdade, ou mesmo criar uma política de uso de e-mails, né, para acesso a questões ou páginas que não tem nada a ver, porque isso gera vírus para a empresa, que manutenção de equipamentos. Às vezes a empresa gasta uma grande soma de dinheiro em manutenção de equipamentos, em assistência técnica. Um e-mail com conteúdo pornográfico pode afetar a imagem da empresa se vazar, né, dela ir para terceiros. Agora você estava falando, Leopoldo, de outra questão de tecnologia, me lembrou uma outra questão. O quê? O teletrabalho. Teletrabalho, porque agora com o computador tem se tornado muito comum o empregado, né, móvel, né, o celular,
Wi-Fi e tudo mais. Ele conversa com o empregador ali pelo telefone. Sim, sim. Ou às vezes até numa outra filial ali pelo computador, Sim. fazendo tradução. Isso, e às vezes ele não precisa mais estar na casa dele trabalhando, no ambiente de trabalho trabalhando. Ele pode estar trabalhando, prestando serviço à distância, por isso que é teletrabalho. Sem ter que estar fisicamente, presencialmente lá. Agora, isso gera alguma coisa no direito do trabalho? Então, Ou seja, o que gera direitos trabalhistas, vínculo de emprego, é o que todo mundo diz. Às vezes tem um prestador de serviço que não está registrado, não tem um vínculo de emprego. Mas ele pode pedir um vínculo de emprego? Pode. Pode. E já teve casos... Tem um sobreaviso ali? Não, como aquele antigo essa já é a questão. O BIP, Nextel, né? Na né? época do BIP, viu, professor? Aquele BIP tocava... Né, os médicos usavam. Depois veio bastante. o Teletrim, acho que é Teletrim, né? Se eu não me Sim. engano. Seria como um sobreaviso ali? Seria assim, olha, na verdade, para ele provar o vínculo de emprego, se tiver presente os requisitos da relação de emprego, ele pode ganhar vínculo, mesmo que não esteja presencialmente na empresa. Agora, essa outra questão é da jornada. Quer dizer, o fato dele estar com o celular ou com o BIP, isso daria jornada? Seria tempo à disposição do empregador? Jurisprudência do TST acha que não. O simples fato dele portar BIP ou celular, mesmo que o celular seja fornecido pelo empregador, não gera esse sobreaviso que chamam do BIP, o antigo BIP. Né? O que tem que analisar em cada caso concreto é se há ou não cerceamento da liberdade de locomoção dele, se ele ficou impedido de ir, passear, viajar para o fim de semana. Porque tem celular ou Nextel, rádio, que às vezes tem essa delimitação geográfica. Mas o simples fato dele portar celular, BIP ou Nextel da empresa não gera o sobreaviso, não. Interessantíssimo. E o teletrabalho, Leopoldo, uma última coisa. A gente não tem lei aqui no Brasil regulando. Aliás, todas essas relações digitais aí não tem uma lei específica regulamentando. São novas. São muito novas. Eu acho que tem coisas novas, por exemplo, lá em Portugal tem um código de trabalho deles que é recente, de 2003, já fala em teletrabalho, já fala em monitoramento de e-mail eletrônico no ambiente de trabalho. Então são coisas novas que a nossa CLT de 43 realmente não conseguiu regular e não veio uma lei nova. Assim. Agora, professor, falando em lei nova, me parece que essa lei, voltando ao chamado nova lei do aviso prévio, parece que essa lei veio um pouquinho de uma forma muito abrupta ali, né? De uma forma muito rápida, né? Essa lei surgiu assim de repente, pronto. É a sensação que eu tenho. Sim. Eu não acompanhei o tramitar dessa lei, mas eu tenho a sensação, até como profissional do meio, eu fico com aquela sensação de que surgiu isso muito de repente, repentinamente. Foi mais ou menos assim? Pois é, Leopoldo. Foi bem verdade mesmo, porque na verdade ela foi feita um pouco, me parece, a toque de caixa, o debate sobre ela, né? Uhum. Na verdade, o que ocorreu? O aviso prévio proporcional, ele está previsto, foi mencionado lá na Constituição de 88. Só que ele ficou aí quase 20 e poucos anos, 21 anos, sem regulamentação. O que acontece? E o Congresso não legislava, não vinha essa lei, existiam aí alguns 4, 5, 6 projetos de lei tramitando no Congresso, mas parados, sem dar andamento. O que aconteceu foi que o Supremo, diante da inércia do Parlamento, que não legislou, ele achou por bem e falou, olha, vocês já foram constituídos em mora, quer dizer, a gente já falou para vocês regulamentarem. Então aí o Supremo ia começar a regulamentar aquilo, para julgar num caso concreto, ele ia criar regras desse aviso prévio proporcional. É como se ele fosse legislar, né? O que não é bem adequado, né? E aí, o que aconteceu? Às pressas foi feita a lei. E tudo que é feito meio às pressas, às vezes tem alguns problemas aí técnicos, não contemplam tão bem alguns aspectos, aí geram mais e mais controvérsias, né? Agora, professor, pensando naquele profissional afastado, aquele que está ali há 5 anos, né, ele sofrendo no INSS, né, sempre anualmente ou semestralmente ali pedindo o seu afastamento, né, requerendo o seu afastamento. Aliás, ninguém merece aquelas filas do INSS hoje. Mas ele está ali afastado e de repente vem a notícia: eu tenho que voltar novamente ao meu trabalho. Como é que fica essa questão frente a essa nova lei do aviso?
Então, esse aspecto também não é mencionado na lei e provavelmente vai ser, né, certamente, vai ser objeto de polêmica. Por quê? Porque a lei fala que aos empregados que têm mais de um ano de casa, ela criou uma proporcionalidade, 3 dias por cada ano de serviço. Então a lei fala ano de serviço, e a pergunta que você coloca é o quê? Ou seja, ele está há 5 anos afastado. Isso é ano de serviço ou não? Eu, particularmente, acho que não deve isso ser contado para fins de ele receber o aviso prévio proporcional. Porque o contrato de trabalho fica suspenso durante o afastamento dele. Eu tenho um amigo que ele está há 5 anos afastado. Ele fala para mim assim, bom, eu não quero voltar. Eu não quero voltar porque o meu empregador falou, olha, quando você voltar, você é obrigado a te dispensar. Fala para ele, olha, porque não tem lugar, 5 anos depois de trabalho, é difícil. Desconexo, às vezes fica até, depois de 5 anos, ele fica até ali desatualizado com relação a tantas mudanças que ocorreram naquela empresa. Lógico. Ele fala, bom, vou ser dispensado lá pelo meu voo. Na verdade, ele fala assim, né? Vou ser mandado embora. Ele diz, bom, você é mandado embora 5 anos. 5 anos, e aí seriam 3 por ano, seriam 15 dias a mais nesse aviso. Ou seja, não existe ainda uma definição com relação a isso. Não. Se caberia o aviso com os 15 dias ou não. Não. Eu, particularmente, acho que não. Não tem uma definição, e eu pessoalmente acho que esse tempo que teu amigo ficou afastado não vai ser contado não, viu? Porque o contrato de trabalho dele estava suspenso, ele não estava prestando serviço, ele estava recebendo benefício previdenciário e não estava recebendo nada do seu empregador, né? E tem um dispositivo, um artigo na CLT que fala, o empregado que se encontra afastado ou recebendo auxílio-doença, ou auxílio-doença acidentário, é sem remuneração, o contrato fica suspenso. E eu acho que suspensão, inclusive para fins de aviso prévio proporcional. Então eu acho que quando ele retornar, a interpretação que me parece mais adequada é a de que ele vai receber só os 30 dias. O tempo de afastamento, 5 anos no caso, não vai ser contado. Então esses 15 dias a mais que ele queria receber, acho que não... Queria saudar esses telespectadores de Londrina que estão aqui nos assistindo. Aliás, professor, como a internet não tem fronteiras, nós temos aí telespectadores de Londrina, do interior de São Paulo, vem aí o Neto, o Dr. Carlos, enfim, diversos telespectadores sempre acompanhando o programa aí. O pessoal de Londrina aqui com a gente, né? Gostaria de saudar todos esses profissionais de Londrina, cidadãos aí. Quem nasce em Londrina é o quê? Londrinense. Londrinense. Agora, professor, falando em lei, né? O STF, de certa forma, ele criou algumas regras antes dessa lei. Né? O que se discute é que ele cria regras antes da lei. E aí haveria, assim, seria uma solução adequada essa questão do STF? Parece que o STF anda legislando aí, é o que se discute. Vem legislando mesmo? É uma situação que a gente não sabe qual que seria a menos pior solução, né? Porque a gente tem um direito dos trabalhadores que estava previsto desde a Constituição de 88, pendente de regulamentação. Está dito lá na Constituição desde outubro de 88, quando veio a Constituição, dizendo: são direitos dos trabalhadores o aviso prévio, no mínimo de 30 dias e proporcional ao tempo de serviço nos termos da lei. E essa lei não veio. Quer dizer, ficamos há 21 anos sem que o Congresso Nacional editasse essa lei que a Constituição falou que caberia a ele elaborar. Diante dessa inércia veio o Supremo e no julgamento de alguns casos, já era acho que a 4ª oportunidade dele falando, recomendando aí para o Congresso legislar. E aí ele optou por falar assim, vamos então nós aqui criar algumas regras. Já que o Congresso não cria proporcionalidade, vamos nós criar. Eu já acho que é um pouquinho de invasão de poderes, né? Porque o Congresso, o Judiciário, mesmo na defesa da Constituição, e o Supremo, né, que tem essa grande missão, ele não pode legislar. Isso é matéria de lei mesmo. E não cabe também analogia em tese. Caberia ali uma neutralidade por parte do Uma neutralidade, porque ele não pode se colocar, se sobrepor ao legislativo. Só que, por outro lado, o legislativo também já deveria ter feito isso há muito tempo, né?
Agora, pensando em Ministério do Trabalho, seria constitucional uma portaria do Ministério do Trabalho regulamentando pontos obscuros na lei, enfim, né? Ou caberia ao judiciário aí? Então, esse é um ponto, porque o Ministério do Trabalho, ele sugeriu ali que ele em breve soltaria uma nota técnica, uma portaria, ou uma resolução, divulgando a sua posição oficial a respeito da nova lei. Porque essa nova lei tem vários pontos controvertidos que a gente está conversando. Tem vários obscuros aí. Eu, particularmente, acho que o Ministério do Trabalho não pode criar portaria para isso. Porque isso não é matéria de portaria, isso é matéria de interpretação judicial. Mas aí o que nós faríamos, então? Agora, cai naquele ponto, né? Enquanto o judiciário não se pronunciar, a gente tem que ver qual é a corrente mais sensata, mais equilibrada e que tenha mais fundamentos consistentes. A jurisprudência resolve essa situação. A jurisprudência vai acabar resolvendo por meio de interpretação. Tal como ocorreu, por exemplo, quando veio a Constituição Federal e ela criou, que antes não tinha 1/3 de férias, né? Hoje, todo mundo sabe, já está acostumado, né? Que quando o empregado sai de férias, ele ganha um salário mais 1/3. O terço constitucional que chamam, né? Só que isso não tinha antes da Constituição. Quando veio a Constituição criando esse terço, prevendo esse terço constitucional da remuneração de férias, também surgiu essa discussão parecida com a que tem hoje. E a jurisprudência justamente veio do TST, Tribunal Superior do Trabalho, e pacificou, falou o quê? Para os empregados que forem gozar as férias após a Constituição de 88 ou receber as férias indenizadas, já tem que estar no terço constitucional lá, embutido. Então, assim, férias gozadas ou recebidas após a Constituição de 88, já tem que estar com o terço constitucional. Mesmo que o período aquisitivo das férias tenha sido anterior. Isso virou uma súmula do TST 328. 328. Então, acho que a situação é muito parecida com a que a gente possa ter com aviso prévio aqui. Nós estamos caminhando lá para o fim do programa, mas antes eu gostaria de tocar num ponto que vem aí sendo objeto de questionamento, né? E já deixo bem claro, né? Isso não está na pauta, na verdade estamos aqui tratando de assuntos que nem na pauta estavam. Fiquei pensando na questão do ponto eletrônico. O cidadão hoje vai, seja na universidade, nas empresas em geral, ele vai lá e coloca o dedinho lá no ponto. Como é que fica? Qual a sua opinião com relação a esse chamado ponto eletrônico, né? Ele é viável, não é? Ele traz benefícios? E aí já tocando no ponto crucial, né? Às vezes o empregador está lá no outro prédio, ele tem que atravessar para ir lá apertar o ponto. Pois é. E perde o horário ali, porque às vezes até chegar lá do outro lado, ele tem que colocar o dedinho lá no ponto, e aí passou do horário, né? E também, já complementando a minha pergunta, já explorando seus conhecimentos, a partir do momento que ele coloca o dedinho lá, já sai aquele comprovante daquela data e hora. Muitos pontos eletrônicos não trazem esse comprovante e fica a critério do empregador ali, fica com o empregador o controle dessas horas cumpridas. A sua opinião em relação ao ponto eletrônico? Bom, minha opinião ao ponto eletrônico o ponto eletrônico veio de uma portaria que o Ministério do Trabalho regulamentou, né, por força da CLT que autoriza o Ministério do Trabalho a regulamentar. Eu, pessoalmente, acho que o ponto eletrônico pode ser uma coisa boa. O primeiro aspecto é que ele não é obrigatório, né? O que a portaria nova diz é que se a empresa quiser adotar um sistema eletrônico, vai ter que ser conforme aquelas regras, que dão maior segurança e impedem o quê? Fraudes, tem muitas fraudes em pontos eletrônicos, mesmo no judiciário trabalhista. Então a ideia do ponto eletrônico foi para prevenir isso daí. Aquilo lá vai ter muito valor probatório, não vai ser questionado. Então eu acho bom nesse aspecto o ponto eletrônico, mas as empresas não estão obrigadas a fazer. Tem custos? Tem. Precisa ver se compensa ou não. Se ela não quiser, ela pode até voltar para a antiga papeleta.
ou relógio de ponto, nada impede, ela não está obrigada a aderir a esse novo sistema de controle de jornada. Não tem que aderir, não tem essa transição. É que se ela quiser um sistema eletrônico, tem que ser conforme todas essas regras. Agora vem dentro dessa nova ótica, Vem, tecnologia, de informação. Sim, com Traz certeza. Polêmica, claro, traz tudo que é novo polêmica, traz polêmica, e o problema de muitos empregadores manipulavam isso daí e alteravam a jornada. Então tinha empregado que fazia hora extra e não recebia. E isso gerava muita discussão no judiciário. Tendo o ponto eletrônico, isso daí não mais vai ocorrer, de acordo com essa certificação do Ministério do Trabalho. Agora, um ponto que não está bom nessa portaria, que as indústrias vêm questionando, é justamente esse que você tocou. Muitas vezes, não dá para colocar o ponto eletrônico do lado do posto de trabalho de cada trabalhador numa grande indústria, que ele percorre um longo trajeto. Então, nesse sentido, eu acho que esse aspecto deveria ser melhor discutido para uma nova portaria, ou, na pior das hipóteses, ser remetido para negociação coletiva com os sindicatos. Porque os sindicatos dariam conta de tratar desses pontos. Por exemplo, o ponto eletrônico está lá na sede administrativa e o local de trabalho do operário está lá no outro 15 minutos para lá. O que adianta ele passar o ponto antes e ir para lá depois? Todo esse percurso é desnecessário. E não dá para exigir um ponto eletrônico em cada lugar, né, de posto de trabalho. Eu acho que isso deveria ser objeto de negociação com o sindicato da categoria aqui em cada empresa. Grandes inovações, né? Ponto eletrônico, nova lei do aviso. E aí eu digo, essas duas normas vêm com bom tom, ou seja, vêm dentro de uma perspectiva positiva para o nosso direito? Eu penso que sim. Cidadão? De uma maneira geral, penso que sim. A nova lei do aviso prévio já era um direito constitucional. Eu acho que um país que seja democrático, ele tem que respeitar o que está na Constituição. Agora, assim, pensando no direito do trabalho como um todo, professor, estamos no caminho certo? Esse chamado direito do trabalho no Brasil, né? Acho que o direito do trabalho no Brasil tem evoluído bastante, mas existem várias questões ainda que precisam ser legisladas, regulamentadas, repensadas, e dentre elas eu acho que a principal é o nosso modelo sindical, inclusive, né, que é muito autoritário ainda, só pode ter um sindicato por categoria, e eles já recolhem a contribuição compulsória. Todos os países que são democráticos não têm esse modelo. Às vezes a gente vê, lamentavelmente, noticiário divulgando essas questões de fraudes na fundação do sindicato querendo só arrecadar. E aí a gente fica criticando muito o dirigente sindical, sabe? Mas o problema é o problema do nosso modelo jurídico. Não dá pra gente esperar muita coisa, né? Se o modelo está criando aí, só pode ter sindicato único e com contribuição compulsória. Acho que uma liberdade sindical aqui iria depurar o sistema, iria ter sindicatos mais representativos, atuantes, com um melhor diálogo com as empresas e defendendo melhor os interesses dos trabalhadores. Isso em proveito de todos. Professor, eu queria agradecer muito a sua presença no Eu programa. que agradeço, foi um prazer. Foi muito proveitosa a conversa, esclarecendo o profissional do direito. O cidadão já está convidado a retornar ao programa para esclarecer esses temas. Aliás, o direito do trabalho sempre é muito importante. Ele é importante para o profissional, mas principalmente para o cidadão, porque o cidadão hoje ele precisa da informação, né? E a sua participação aqui traz essa informação transparente, essa informação ética e, de certa forma, comprometida, né? Comprometida com o aprimoramento da nossa justiça. Obrigado pela sua participação. Muito obrigado. E antes de terminarmos, gostaria de recomendar a você, profissional do direito, a revista Poderes. Está aí, a revista Poderes traz a vida além do direito. O jornalista Walter Siglione, lá como editor-chefe dessa revista Poderes. Uma revista, aliás, professor, comenta o seguinte aqui: mas o programa Questão de Justiça traz muitos desembargadores, promotores, às vezes os advogados ficam um pouco enciumados, sabe, professor? Mas aqui, na verdade, o programa ele tem essa conotação mesmo, trazer a informação, seja por meio de delegados, desembargadores, advogados, enfim, todas as personalidades aí do mundo do direito,
participando. E essa revista ela vem dentro dessa ótica, levar informação. São 55 mil exemplares que estarão aí, que estarão sendo distribuídos, né? Exemplares distribuídos dentro do Poder Judiciário, enfim, né? Dentro dos órgãos públicos, para tentar mostrar essa nova face, né? Essa face do profissional, essa face além do direito, né? Profissionais ali, magistrados, promotores de justiça, defensores públicos, enfim, todos eles aí desenvolveram um trabalho, né? Dentro do tribunal e depois além do direito. Então essa revista vem aí para trazer um aprimoramento e para tentar levar informação, né, para o cidadão e para os operadores do direito. Então segue a recomendação. Dá para entrar no site, só para mostrar o site da revista Poderes. Está disponível aí? Entrar aí no site da revista Poderes, só para mostrar para o internauta. Você que acompanha o Questão, tá aí, ó. Segue sugestão, entra lá no site, né, revista Poderes, você vai encontrar lá a revistinha lá em formato PDF, né? Você tem aí todas as informações, grandes profissionais, né, artigos com excelências aí no mundo do direito e artigos e notícias, né, trazendo essa vida além do direito. Então acessa aí www.poderesrevista.com.br. E o programa Questão de Justiça vai ficando por aí, agradecendo novamente sua presença aqui no programa, e nós vamos ficando por aqui. Até a próxima quinta-feira com o programa Questão de Justiça. Até lá.